Agora vamos falar de um caso um pouco mais grave, que é quando já evoluiu essa doença renal e virou uma insuficiência renal crônica. Quando é que, ou aguda, né, uma insuficiência renal aguda, grave, né, quando é que o paciente está nessa situação? Qual é o sintoma que ele tem e qual é o quadro geral? Então, assim, Rafael, a insuficiência renal aguda é um quadro clínico completamente diferente da insuficiência renal crônica. A insuficiência renal crônica, a gente tem uma perda a longo prazo da função renal, né, normalmente associada a alguma doença, alguma outra coisa, tá? Por outro lado, a insuficiência renal aguda, nós temos uma perda abrupta da função renal. Então, a insuficiência renal aguda é uma doença que ela é desconhecida da maioria das pessoas. E ela sempre é um motivo de preocupação para nós, nefrologistas, porque ela é uma doença que traz uma gravidade intrínseca muito grande. Então, assim, de uma maneira geral, a gente sabe que a insuficiência renal aguda, ela cursa com aproximadamente 50% de mortalidade. Então, é uma doença muito grave. E ela pode ser desencadeada por vários motivos. Por um quadro infeccioso generalizado, por uma insuficiência cardíaca descompensada, por um quadro de um infarto agudo. Então, várias doenças podem acabar prejudicando o rim, evoluindo aí com uma insuficiência renal aguda, e essa insuficiência renal aguda, uma vez instalada, ela é um fator preditor independente de gravidade. Então, se você tem uma pessoa que, por exemplo, teve uma infecção grave, se ela desenvolve junto com essa infecção uma insuficiência renal, então o quadro dessa pessoa acaba ficando muito mais grave. E como eu falei, a taxa de mortalidade desses casos é muito elevada. Agora, no caso da identificação da insuficiência renal aguda, ela se dá no ambiente hospitalar, em regra? Ou pode acontecer em casa, por exemplo? Porque aí você está falando de um quadro como infarto e outras doenças que vão naturalmente ser tratadas primeiro ou identificadas de uma maneira mais imediata. Essa vem na esteira, vem na sequência, não é? Isso já vai estar no ambiente hospitalar ou de repente pode acontecer em casa, depois que o paciente já ganhou alta? Assim, pela gravidade dos casos, a maioria dos casos a gente acaba fazendo esse diagnóstico a nível hospitalar, que é onde a gente consegue detectar a doença, instalar medidas, tentar reverter a doença, eventualmente, se ela não reverter, fazer uma terapia renal substitutiva, como a diálise, né, por algum período, né, para que o paciente consiga se equilibrar metabolicamente naquele período e possa passar, né, aquele episódio e possa se recuperar. Mas há tratamento completamente curativo, ou não? Sim, o tratamento, né, da insuficiência renal aguda, ele vai ser basicamente o tratamento daquilo que precipitou aquela insuficiência renal. Então, se nós tivermos um quadro infeccioso muito grave que desenvolveu essa insuficiência renal, se nós conseguimos controlar o quadro infeccioso, se nós conseguimos usar o antibiótico efetivo, controlar lá, por exemplo, uma pneumonia, então, a partir do momento que a gente controla o quadro que desencadeou essa insuficiência renal, a chance do nosso organismo se recuperar, ela é grande. E muitas vezes acaba se recuperando, né? Ou seja, mesmo que precise de diálise em algum período, mas posteriormente os pacientes têm uma chance de recuperar a função e voltar a ter uma função praticamente normal. Quando é que o paciente vai precisar de diálise ou de hemodiálise? O paciente vai precisar de diálise quando a função renal dele não estiver atendendo a demanda metabólica do organismo.
Então, assim, por exemplo, o paciente começa a não urinar. Então, aquele paciente diminui o débito urinário, ele acaba tendo que receber vários medicamentos, soros, antibióticos para tratar a doença, e esse líquido muitas vezes pode acabar se acumulando dentro do organismo. E esse acúmulo de líquido, né, ele pode ser prejudicial para o paciente. Então, numa situação, né, por exemplo, onde o paciente perca a sua capacidade de urinar, nós vamos precisar fazer o procedimento dialítico para tirar líquido do corpo desse paciente, para permitir que ele faça uma homeostase ali de uma maneira adequada. Porque esse excesso de líquido que ele recebe, ele vai se acumulando, ele vai indo para o pulmão, ele vai prejudicando, né, a respiração, faz um edema generalizado, e isso acaba colocando em risco a vida do paciente. Então, isso, por exemplo, é uma das situações onde um procedimento dialítico pode ajudar na recuperação desse paciente, né? Com que esse paciente recupere, né? E acabe que consiga sair, né? Desse quadro grave.